Como está o seu coração? Se você tem menos de 40 anos, imaginamos que esteja assim forte e saudável, afinal, sempre ouvimos doenças do coração atingindo pessoas com mais idade. Mas dados do Ministério da Saúde alertam para uma nova realidade. Entre 2010 e 2019, o número de internações de pessoas com até 39 anos subiu 59%. O número de mortes nessa faixa de idade também está 9% mais alto. Seria o coração do jovem com menos de 40 anos pedindo mais cuidado? Para a gente saber mais sobre esse tema, convidamos para o Ver Mais Saúde desta segunda, Dr. Stark, médico cardiologista, professor da FURB. Boa tarde, bem-vindo, doutor. Boa tarde. Doutor Stark, vamos falar da saúde do coração. E quando a gente vê dados como esse do Ministério da Saúde, quais os fatores de risco que o senhor destacaria que estão levando a uma situação como essa? Olha, antes dos fatores de risco, há um outro fator muito importante, o aprimoramento no diagnóstico do infarto agudo do miocárdio. Décadas atrás, ou muitos anos atrás, um indivíduo jovem que viesse a uma unidade de emergência com uma dor torácica, não era considerada a possibilidade de infarto. E métodos diagnósticos novos, como uma dosagem de uma enzima que altera por qualquer injúria do músculo cardíaco, aumentou expressivamente a especificidade no diagnóstico. Então, nós diagnosticamos mais atualmente. Esse é um fator. Outro fator está relacionado aos fatores de risco clássicos: sedentarismo, tabagismo, obesidade, diabetes, hipertensão arterial e estresse crônico, depressão crônica. São fatores que fazem que essa doença cardíaca se antecipe. São fatores que estão presentes nesse público de até 39 anos, pessoas mais estressadas, mais descuidadas com a saúde? Sim, nós temos indivíduos que começam a ter doença já na infância. Digamos, uma pessoa que tem uma doença que nós chamamos de dislipidemia familiar, um colesterol muito elevado, né? Ela começa a ter a doença, já começa a se desenvolver na infância, na adolescência. O indivíduo que começa a fumar com 16, 17 anos, e hoje, embora o Brasil estivesse reduzindo o número de tabagistas, este número está voltando em função dos cigarros eletrônicos, né? E essa agressão ao organismo faz com que essa doença se antecipe, né? O maior fator de risco para infarto é a idade, mas o envelhecimento vascular pode iniciar bem mais cedo. E quando a gente trata essas outras doenças que o senhor citou, obesidade, hipertensão, a gente também está evitando um infarto, uma doença do coração? Sim, fatores que evitáveis: hipertensão arterial, diabetes, obesidade, sedentarismo, ansiedade, né? Ansiedade crônica, depressão crônica. E existem alguns que são inevitáveis, uma tendência familiar, né? O envelhecimento são fatores que nós não podemos atuar. Hoje o senhor percebe no atendimento de consultório, as pessoas com mais idade, acima dos 60 anos, estão se cuidando mais do que esse público aí na faixa de 40, 60, até mais jovens? Em geral, sim, porque esta população sabe que ela está mais exposta à doença, né? O infarto é muito mais comum no idoso. Quanto maior a idade, maior risco. Então, essa população, primeiro, ela sabe que pode ser acometida e muitas vezes ela já está fazendo prevenção secundária, tomando medicamentos, sendo mais rigoroso no tratamento da hipertensão, na redução de colesterol, do seu diabetes. De certa forma, o Brasil já aponta alguma tendência na redução de infartos em pessoas mais velhas ou ainda os números seguem altos? Nós temos números que isso são números antes da pandemia. Antes da pandemia, nós estávamos em números reduzindo, desacelerando um pouco, né? A relação em relação a outras doenças, como o câncer, estava sendo mais favorável à doença cardíaca. E aí o senhor comentou até a pandemia, né? Ficamos aí por um bom tempo, né, em pandemia, ainda registramos casos de Covid-19.
Quais as consequências da Covid-19 para o coração? Muitas, muitas, e algumas talvez não descritas, não bem entendidas. O que é que aconteceu? Isolamento social, né? Redução da atividade física, mesmo esportiva, menos idas a médicos, menos idas a unidades de emergência com risco de contaminação. Então, o tratamento de um indivíduo com uma doença crônica ficou prejudicado. E também o impacto da própria infecção sobre o coração, né? Aumentou o risco de miocardite, de algumas arritmias, de trombose e até de infarto. Qualquer infecção, qualquer agressão ao organismo aumenta o risco de infarto. Quando que a gente percebe ou algum exame consegue nos indicar uma pessoa que teve Covid e que pode ter aí uma complicação do coração, dá para evitar de alguma forma, fazer exames com frequência? Como que seria o caminho para orientar quem passa por essa situação? Evidentemente, nós precisamos focar em pacientes, em pessoas que têm sintomas, né, de espineia, o dor no peito, palpitações, desmaios. Nesses indivíduos, sim, é preciso aprofundar a investigação, porque a miocardite deixa sequelas. E ela talvez deixa sequelas, em algumas pessoas, sequelas muito pequenas, que provavelmente só terão uma manifestação clínica daqui a 10 anos, né? É possível isso. A gente consegue fazer uma listinha de boas recomendações para a saúde do coração? Tem. É a clássica, né? Talvez a melhor de todas. Ter uma vida ativa, na atividade física. Não é necessário academia, se for ótimo, né? Mas caminhar, se movimentar bastante, né? Tratar bem da pressão arterial. A pressão arterial é uma doença assintomática, o indivíduo não sente nada e acha que não precisa tratar, né? Observar, avaliar ao menos uma vez se tem um colesterol muito elevado, se tem diabetes. Veja a história familiar. Nós consideramos história familiar positiva quando ela comete indivíduos do sexo masculino com menos de 65 e mulheres com menos de 55. Tá? Se, tipo assim, meu pai infartou com 95, eu estou preocupado? Não. Aí pelo contrário, está bem protegido, né? Então, esses fatores. E procurar o seu posto médico, o seu médico de confiança, de vez em quando, para as suas avaliações. Quem está 100% sem sintomas, qual é a idade para se preocupar e começar a fazer um exame do coração para ver se está tudo ok ainda? Sem sintomas e sem fatores de risco, mulheres pós-menopausa, homens a partir de 40 anos. Se tiverem um fator de risco, tem que vir antes. Doutor Stark, muito obrigada pelas informações, pelas recomendações. Saúde do coração é importantíssimo, né? E não tem idade, pelo visto, né? Tem que ficar atento aos sinais. É importante valorizar dor no peito, falta de ar. Principais sintomas. Sim. Muito obrigada, doutor Stark, mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada.